Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 21 de setembro de 2024. Iniciamos mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor, da cidade de Curitiba, e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site você encontra links para as nossas playlists no YouTube e também links para o estudo ao vivo. Então, se você está assistindo este estudo de forma gravada pelo YouTube, saiba que você pode participar conosco no momento da transmissão deste estudo e ajudar-nos a estudar essa grande obra. O estudo da Revista Espírita vai ao ar todos os sábados, às 14h30, horário Brasília, Brasil. Então, venha participar conosco e nos ajudar a estudar e interpretar esta obra da Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita, chegamos ao estudo de número 64. Nós estamos vindo de 3 estudos já sobre um tema proposto por Kardec, chamado O Estilo é o Homem. E nesse O Estilo é o Homem, ele é um debate espiritual entre vários espíritos que espontaneamente vieram se comunicar acerca dessa máxima, o estilo é o homem. Aqui eu tenho um resumo que eu já fiz, né, das outras aulas na aula passada. Eu vou fazer um resumo agora mais curto da aula. No estudo passado eu li todo esse resumo, então vou fazer um pouco mais curto agora, porque acredito que quem já está acompanhando esse estudo já relembra como ocorre essa história. Então, essa dissertação, né, ele iniciou por Lamennais, fazendo uma crítica a uma máxima dita pelo Conde de Buffon, né, que era um outro escritor, sobre a máxima, né, o aforismo, o estilo é o homem. Lamennais critica, dizendo que o estilo não é o homem, porque o estilo não mostra toda a essência do homem. Às vezes, a obra que o homem faz não demonstra realmente a essência do que ele é. Mesmo porque, às vezes, efeitos externos à vontade do homem, como, por exemplo, uma influência espiritual, pode fazer ele escrever ou fazer tal coisa boa, né? E ele pode não interpretar que isso foi externo e acreditar que foi dele. Então, não mostraria a sua essência. Com esse quesito, né, Buffon, observando que Lamennais tinha dado essa comunicação ali na reunião mediúnica, ele, através de um médium, ele vem se defender. E aí, na defesa dele, ele critica Lamennais, né, que era um sacerdote católico até boa parte da sua vida, e ali durante a sua vida ele começou a escrever livros criticando todo esse autoritarismo eclesiástico. Então ele critica Lamennais por essa mudança de atitude e cita outros escritores, né, cujo as obras refletiam exatamente a sua vida, né, tentando aí dar guarida à sua máxima, né, de que o estilo é o homem. Foram dirigidas algumas perguntas para Buffon, né, em especial ali as críticas que ele fazia a outros escritores, né, e de obras que aparentemente eram boas obras e ele o criticava. E aí ele concorda que algumas críticas foram dadas somente por questões de disputa mesmo, ali, de rivalismo literário. Aí vem, né, um outro espírito, né, chamado por conhecido por Visconde de Launay, né, que depois a gente vê para frente que é a senhora de Girardin, e ela vem em defesa de Lamennais. E ela menciona, né, no seu resumo, né, esse aqui já foi da aula passada, né, então ela defende Lamennais contra as críticas de Buffon, alegando que sua mudança de postura religiosa e filosófica foi resultado do ambiente social e religioso que ele vivia, e não um erro pessoal. Né. A Visconde, né, porque depois a gente foi descobrir que era uma mulher, critica Buffon por tratar Lamennais como desclassificado e argumenta que o filósofo, como Lamennais, buscam a verdade, enquanto escritores como Buffon buscam popularidade e sucesso. Ela elogia Lamennais por sua autenticidade e critica Buffon por seu estilo superficial e grandioso, né, repleto de europeus, né, que seriam bijuterias, vamos dizer assim, ou seja, mais preocupado com a forma do que com o conteúdo. Por fim, né, Lamennais responde novamente ali a Visconde de Launay,
né? E ele nota ali que foi pesada, né, a crítica, né? Foi uma crítica bem pesada para ele, né? Então o Visconde se retira do debate, reconhecendo que Bernardino de Saint-Pierre era um grande filósofo, enquanto ele mesmo seria apenas um indigesto compilador. Então Buffon mesmo ele entende ali que, na verdade, ele coletava as obras que já existiam e fazia ali uma compilação, que na verdade ele praticamente não tinha criado nada. E aí, né, como eles citaram ali Bernardino de Saint-Pierre também na comunicação, o espírito estava por ali e resolveu aparecer e também e fazer uma parte aí nessa discussão. Então, a partir de agora, a gente inicia essa comunicação de Bernardino de Saint-Pierre. Acredito que essa aula e a próxima ainda será esse tema, o estilo é o homem, e aí conclui na próxima aula ali para a gente saber, né? Porque como a gente está observando aqui os dois lados da história, tá, parece um tribunal aí do júri, né? Escutando os dois lados da história. E aí no final, obviamente, Kardec vai trazer uma conclusão, né? Se o estilo é realmente o homem ou não. Então vamos passar agora para a comunicação de Bernardino de Saint-Pierre pela médium senhora Costel. Pereira? Então, boa tarde a todos. Eu acho que tá vendo os dois lados e ainda as testemunhas, né? E daí agora os que vão argumentar de um lado e do outro, né? Realmente, né? São duas pessoas que iniciaram, né? Lamennais com a crítica e Buffon ali com a resposta à sua crítica, e aí os defensores que vieram, né? Os advogados ali defendendo cada um dos seus. Sustentando aí os pontos de vista de cada um, né? Bem bacana, né? Isso aí, né? Então, nós vamos ver a resposta de Bernardino de Saint-Pierre, a média, a senhora Costa, né? E começa assim. Venho eu, Bernardin de Saint-Pierre, envolver-me num debate em que meu nome foi citado, discutido e defendido. É o direito de resposta, né, Fred? Direito de resposta, olha, tá aí. Não posso concordar com meu espirituoso defensor, o senhor Buffon. Tem outro valor, que não o de um compilador eloquente. Bem que a gente comentou, né? Eles vêm na defesa um do outro, né? Então, como Buffon, ele falou bem de Bernardino Saint-Pierre, Saint-Pierre veio aqui com uma questão até humilde, né? Dizendo que ao envolver no debate, meu nome foi citado, discutido e defendido, né? Então, o nome foi discutido e defendido. E ele já parte em defesa de Buffon, porque Buffon tinha sido citado pela Visconde, né, de Launay, dizendo que ele era um compilador. E aí o Bernardin de Saint-Pierre já disse que Buffon tem um outro valor, que não apenas de um compilador eloquente, ou seja, ele conseguia enxergar em Buffon algo a mais do que apenas um compilador de obras já escritas. Que importam os erros literários de um julgamento, muitas vezes tão fino e delicado para as coisas da natureza, e que não foi desviado, senão pela rivalidade e ciúme profissional? É. Ó, veja que ele traz, né, dizendo, querendo fazer uma defesa no quesito de, quando você está ali numa disputa, numa rivalidade profissional ali, como que nós vamos julgar esse erro? Né? Eu já discordo, né, porque a gente tem que ser responsável pelas atitudes que a gente faz. Então agora, se eu estou em disputa com alguém, então os fins vão justificar o meio, né? Então a gente não pode ser injusto, como o próprio Buffon falou que ele foi injusto em algumas críticas dele. Né? E Bernardin vem trazendo essa questão que importa os erros literários, né, de um julgamento, muitas vezes tão fino e delicado para as coisas da natureza e que não foi desviado, ou seja, tudo isso foi desviado, né, pela rivalidade e o ciúme profissional. Né? Então ele vem trazer uma defesa baseado nisso, né, de que a rivalidade, né, profissional, literária que existia na época que ocasionava essa questão aí de alguns erros literários. Isso pode amenizar a culpa, né? Mas como eu disse assim, fosse um julgamento aí, mas existe o erro, né? Aconteceu o fato, né? Então pode amenizar aí tudo, colocar, mas não deixa de ter sido um erro, né? Um equívoco. Né? Então vamos continuando. Apesar disso, sou de opinião inteiramente contrária à sua. E como Lamennais, digo, não, o estilo não é o homem. Olha aí. Olha aí. Você vê, primeiro ele elogiou tudo aí e já falou, não, o estilo não é o homem. Você vê, dá a impressão que ela ia defender totalmente o Buffon, né?
mas aí já entrou para uma linha diferente. Olha que interessante isso. Então, na contagem dos espíritos, estamos a 3-1, né? É. Tá 3-1 a votação. Disto sou uma prova eloquente. Eu, cuja sensibilidade jazia completa no cérebro, inventando o que os outros sentiam. As coisas da vida terrena, as coisas acabadas, são julgadas com frieza do outro lado da vida. Aí, ó, isso sim é um aforisma, né? O que ele vem dizer, né? Que as coisas da vida terrena, ou seja, tudo que a gente faz aqui, as coisas acabadas são julgadas com frieza do outro lado da vida, né? Realmente, né? Então, o que a gente faz aqui, às vezes faz escondido, só eu sei, né? Ali as atitudes que você tem do outro lado da vida, né? A equipe espiritual que te preparou, a tua reencarnação e até mesmo a questão da lei de causa e efeito, vão desvendar tudo isso. E aí vão ser julgados com a frieza do quê? Não é com a frieza, mas com a justiça da justiça e de que tem que ser julgado, né? Suas atitudes. Não, não mereço toda a reputação literária de que desfrutei. Se aparecesse hoje Poet Virgin, seria facilmente eclipsado por uma quantidade de encantadoras produções que passam despercebidas. Aqui ele faz uma questão de humildade até, né? Porque Poet Virginie é a obra que foi citada, né? A obra que foi citada de Bernardin de Saint-Pierre. E que foi citada como uma obra muito boa, tá? Né? Muito grandiosa na época. E vê que ele é bem humilde, né? Ele disse que se hoje fosse colocado nessa Poet Virginie, que é Paul e Virginia, né? Ele seria eclipsado. Então, eclipsado por quê? O que é um eclipse, né? É a sombra, ou na frente do Sol, ou na frente da Lua. Então, ia ser encoberto, né? Então, a obra dele ia ser encoberta por uma quantidade de encantadoras produções. Ou seja, ele vê que naquela época, nos dias atuais, daquela época, né, a obra dele, perto do que já vinham sendo escritas, ele não seria tão grandiosa assim como eles estavam dizendo que era. Então, aí quando ele fala um pouquinho sobre a questão do julgamento da frieza no mundo espiritual, ele está se referindo também que uma coisa é você estar no meio do mundo espiritual com todas as paixões, com todas as coisas que estão acontecendo aqui, né? Então você tem que levar em consideração isso também. Quando você chega no mundo espiritual, nesse que ele está entrando aí, né? Você tira fora todas essas questões que você tem no mundo terreno, né? Que você está aí, vamos dizer assim, enclausurado num corpo onde que limita você muitas coisas e você tende a tendência da matéria, das coisas terrenas que ele fala. Então, lá no mundo espiritual, você tirando isso, seria até fácil você julgar, né? Mas se você leva em consideração isso, poxa, no mundo terreno, por isso que ela colocou naquela parte, na primeira parte da questão dela lá, que ela defendeu ele por causa das questões da relevância, né? Que nós falamos que era um erro, mas se você está no mundo espiritual, se você tirar tudo isso, friamente analisando, você pode ter conclusões diferentes, né? Fala, poxa, mas será que eu estivesse lá em todas aquelas condições, não faria a mesma coisa? Bem, as coisas são um pouquinho diferentes no mundo espiritual, que você já vê, tira todas essas questões mundanas, né, terrenas, né? Onde é que está mesmo que eu me perdi aqui? Ó, é que o progresso de vossa época é grande, mas que vós contemporâneos podeis julgar. Tudo se eleva. Ciências, literatura, arte social. Mas tudo se eleva com o nível do mar na enchente da maré. E os marinheiros que estão ao largo não podem julgar. Estais em alto mar. Volto ao Sr. Buffon, cujo talento louvo, esquecendo a censura, e também ao meu espirituoso defensor, que sabe descobrir todas as verdades, seus sentidos espirituais, dando-lhes um colorido paradoxal. Depois de haver provado que os literatos mortos não conservam nenhum fel, dirijo-vos os meus agradecimentos. Assim,
como vivo desejo de vos poder ser útil. Bernardin de Saint-Pierre. Interessante, né? Interessante. E aí, veja que interessante, voltou Lamennais, né? Achei que Lamennais não voltaria a se comunicar, né? Porque teve a dele, dali para frente vieram vindos defesa e acusação, fazendo as defesas. Buffon voltou 2 vezes, né? A se comunicar e Lamennais não tinha se comunicado mais. E aí ele vem trazer esse pequeno excerto aí nessa comunicação. Então agora é a médium senhor A. Didier, né? E começa assim, então. É preciso prestar muita atenção, senhor Buffon. Eu não concluí absolutamente de maneira literária e humana. Encarei a questão de modo muito diverso e o que deduzi foi isso. Dedução dele agora, né? Falando aqui que ele não, a conclusão de que o estilo não era o homem, ele não concluiu de maneira literária e humana, né? Eu não concluí absolutamente de maneira literária e humana. Então ele vem falar sobre essa conclusão aqui desse título, né? De que o estilo é o homem. Aí é o que ele coloca aqui, entre aspas, né? E a inspiração humana, muitas vezes, é divina. Fecha aspas. Aí não havia matéria para nenhuma controvérsia. Agora não mais escrevia com esta pretensão, e podeis vê-lo, mesmo em minhas reflexões, sob a influência das artes, o coração e o cérebro. Aqui, só entre parênteses aqui, né, sob o título de Meditações Filosóficas Religiosas, que é colocado. Evitei o mundo e as personalidades. Jamais volvamos ao passado. Olhemos o futuro. Cabe aos homens julgar e discutir as nossas obras. A nós compete dar outras, emanando todas desta ideia fundamental, espiritismo. Mas para nós, adeus ao mundo. Lamané. É, você vê que às vezes a interpretação das coisas é bem diferente, né? Que é aquilo que eu falei. Uma coisa é você está aqui no mundo terreno, né? Com toda essa influência. Outra coisa ele está julgando de outra dimensão do mundo espiritual, né? Livre de todas essas amarras do mundo terreno. Por isso que ele coloca dessa maneira. Uhum. E aqui ele tem agora uma obra chamada Fantasia, por Gerard de Nerval, e essa obra é citada em uma das comunicações. Aí Kardec falou que para frente ele ia trazer essa obra, né, apresentar um compilado dessa obra para a gente entender sobre o que se tratava. Então agora ele vem trazendo essa questão aí da obra Fantasia por Gerard de Nerval. A média continua sendo, o médio, né, continua sendo o senhor A. Didier, né? Nota. Deve ser a nota de Kardec, se não me engano, no início aqui, né? Lembramos que Buffon, falando dos autores contemporâneos, disse que Gerard de Nerval, de cores estranhas, de estilos espalhafatosos e incoerentes, fazia fantasia com sua vida, como fez com sua pena, entre aspas, né? Em vez de discutir, Gerard de Nerval respondeu a esse ataque ditando espontaneamente o trecho seguinte, a qual ele próprio deu o título de Fantasia. Escreveu em 2 sessões, e foi no intervalo que ocorreu a resposta do Visconde de Lanné e a Buffon. Eis porque disse ele não saber se esse caprichoso espírito acabaria dando sua provável conclusão. Não o pusemos em ordem cronológica, a fim de não interromper a série de ataques e réplicas, considerando-se que Gerard de Nerval não se envolveu nos debates, senão por esta alegoria filosófica. Interessante, né? Porque
O que aconteceu ali? Então, eles estavam tendo os debates, aí quando citaram fantasia, o médio, o senhor Didier, veio e deu essa primeira parte de comunicação. Então, como ele já falou, essa comunicação vai ser dividida em duas. Então, ele deu a comunicação, entre essa comunicação, fantasia, e a próxima parte, a segunda parte dela, entre essa, teve aquela comunicação lá do Visconde de Launay. Então, Kardec falando, né, que ele não colocou na ordem cronológica, por quê? Porque ele quis separar os espíritos que entraram em forma de debate e esse espírito aqui que veio simplesmente trazer, né, uma questão ali mais filosófica, sem entrar no âmago do debate. Então, ele não quis misturar essas dois estilos de comunicação. Por isso que ficou, então, essas duas partes juntas, mas na ordem cronológica seria a primeira parte, aí vem o Visconde de Launay, e aí segunda parte. Então vamos lá agora com fantasia, né? Um dia, numa de minhas fantasias, não sei como, cheguei perto do mar, num pequeno porto pouco conhecido. Que importa? Por algumas horas eu havia abandonado meus companheiros de viagem e pude entregar-me à mais tempestuosa fantasia, que é o termo consagrado às minhas evoluções cerebrais. Todavia, não se deve crer que a fantasia seja sempre uma menina louca, entregue às excentricidades do pensamento. Muitas vezes, a pobre mocinha ri para não chorar e sonha para não cair. Frequentemente, seu coração está ébrio de amor e de curiosidade, enquanto a sua cabeça se perde nas nuvens. Talvez seja porque muito ama essa pobre imaginação. Entendeu? Não sei, né? Aqui veio um pensamento aqui na minha cabeça, da forma como veio a fantasia ali na cabeça do Gerard. Será que essa fantasia dele, porque ele fala assim, né? É o termo consagrado às minhas evoluções cerebrais. Aí ele tinha algum tipo de desdobramento, algum tipo de dupla vista, né? Porque ele fala aqui, ó, em um dia em minhas fantasias, não sei como, cheguei perto do mar, né? Então, talvez ele estava num desdobramento, numa dupla vista, alguma coisa nesse quesito, mas como, né, aparentemente acredito que ele não vem de conhecimento, algum conhecimento espiritualista ou espírita, né? Ele não sabia definir bem isso e trazia como fantasia, né? É, Pode ser. inclusive, esse é um tema que nós estudamos ontem no estudo do livro dos Espíritos, né, quando fala da emancipação da alma. Então, os espíritos colocam até essa questão que às vezes as pessoas entram nesse, vamos dizer assim, desprendimento quando está quase dormindo, e às vezes pode ser algumas coisas tá ligado a ele do mundo terreno com o mundo espiritual, e aí vem algumas, ele não colocou logo fantasia, mas algumas imaginações, né, que não são reais, que ele está vendo no mundo espírito, mas que a mente parece que desperta para algumas saudades, para alguns desprendimentos, mas mesmo nesse sentido, né? É como que naquele estágio que ele está ali refletindo, aí ele colocou uma de fantasia, né? Que vem esses sentimentos aí que ele começa a escrever, que não é provavelmente dele, do mundo terreno, né? Mas mesmo nesse sentido, assim. Bem interessante isso. Eu até me perdi aqui onde é que estava, Léo. Deixar, eu acho que, né? Ah, isso. Essa pobre imaginação. Ah, olha aí, ó. Frequentemente, seu coração está ébrio de amor e de curiosidade, enquanto sua cabeça se perde nas nuvens. Talvez seja porque muito ama essa pobre imaginação. Deixai-a, pois, vaguear, pois ama e admira. Assim eu estava com ela um dia, a contemplar o mar, cujo horizonte é o céu, quando, em meio à minha solidão, a dois avistei. Palavra de honra. Um velhinho condenado. Tivera Condecorado, né? condecorado. Um velhinho condecorado.
Tivera tempo de o ser, felizmente, pois eu estava muito abatido. Mas seu ar era tão positivo, tão regulares seus movimentos, que essa sabedoria e essa harmonia em sua aparência substituíam os nervos e os músculos entorpecidos. Sentou-se, examinou bem o terreno e assegurou-se de que não seria picado por um desses bichinhos que pululam na areia da praia. Depois deixou-se de lado sua bengala de castão dourado. Mas imaginai o meu espanto quando ele colocou os óculos para ver a imensidade. Fantasia deu um salto terrível e quis atirar-se sobre ele. Consegui acalmá-la com muita dificuldade. Aproximei-me, oculto por uma rocha, e apurei os ouvidos para melhor escutar. Eis, então, a imagem de nossa vida. Eis o grande todo, profunda verdade. Eis, pois, nossas existências elevadas e baixas, profundas e mesquinhas, revoltadas e calmas. Ó vagas, grande flutuação universal. Depois o velhinho só falou para si mesmo. Até então, Fantasia mantivera-se calma. Eu via religiosamente. Porém, não se contentando mais, soltou uma longa gargalhada. Só tive tempo de tomá-la nos braços e abandonamos o velhinho. Na verdade, dizia Fantasia, ele deve ser membro de alguma sociedade erudita. Depois de ter corrido durante algum tempo, percebemos uma tela de pintor representando uma falésia a mergulhar no mar. Olhei, ou antes, olhamos a tela. Provavelmente, o pintor procurava outro sítio nas redondezas, após olhar a tela, fitei a natureza e assim alternativamente. Fantasia quis rasgar a tela. Só a custo de muito esforço pude contê-la. Como? Disse-me ela. São 7 horas da manhã e vejo nesta tela um efeito que não tem nome. Compreendi perfeitamente o que Fantasia me explicava. Realmente, essa menina maluca tem senso, dizia a mim mesmo, querendo afastar-me. Ah, escondido, o artista tinha seguido as menores nuances de minha expressão. Quando seus olhos encontraram os meus, foi um choque terrível, um choque elétrico. Lançou-me um desses olhares soberbos, que parece dizer vermezinho. Desta vez, Fantasia ficou alterada por tanta insolência, Aterrado, peraí. ficou aterrada por tanta insolência e a viu retomar a paleta com estupefação. Tu não tens a paleta de Lorena? Disse-lhe ela, sorrindo. Depois, voltando-se para mim, já vimos o verdadeiro e o belo, falou-me ela.
Procuramos então um pouco o bem. Após ter escalado as falésias, avistei um menino, um filho de um pescador, que bem poderia ter 13 ou 14 anos. Brincava com o cachorro e corria um atrás do outro. Este a latir, aquele a bradar. De repente ouvi gritos no ar, que pareciam vir debaixo da falésia. Imediatamente o menino atirou-se, deu um salto só por um atalho que levava ao mar. Apesar de todo o seu ardor, Fantasia teve dificuldades em seguir. Quando cheguei na parte inferior da falésia, vi um espetáculo terrível. O menino lutava contra a- as vagas, as vagas e trazia para as costas um infeliz que se debatia contra ele, seu salvador. Eu quis atirar-me, mas o garoto gritou que nada fizesse. E eu, ao cabo de alguns instantes, magoado, deprimido e trêmulo, aproximava-se com o homem que havia salvado. Era o que tudo indicava um banhista que se tinha aventurado muito longe e caíra numa grande corrente. Continuarei de outra vez, Gerardo Nerval. Interessante, né? É uma questão assim, vamos dizer assim, muito filosófica, né? Que o cara colocou, que para refletir tudo isso, né? Que ele coloca de uma maneira assim, de uma personagem fantasia e narra todos esses fatos, né? Tão É, literário. e aqui ele vai continuar mais um pedacinho essa questão da fantasia, e aí já vem a conclusão. Acredito que talvez depois a gente concluir nesse estudo de hoje. Então tá bom, então vamos continuar um pouquinho mais. Ó, então Kardec coloca, foi nesse intervalo que ocorreu a comunicação do Visconde de Launay, né? Reportada acima. Então, quer dizer, antes ele teve outra comunicação, depois desse teve aquela comunicação que nós já limos, né? E agora ele vai dar continuação desse fato, dessa fantasia que ele coloca. Né? Depois de alguns instantes, o afogado, pouco a pouco, voltava à vida, mas apenas para dizer: é incrível. Logo eu, que nado tão bem, viu perfeitamente que eu havia salvado, mas olhando, me acrescentou: ufa, escapei por pouco. Como sabeis, há certos momentos em que perdemos a cabeça. Não são as forças que nos traem, mas, vendo que não podia continuar, apressei-me em lhe dizer: enfim, graças a esse bravo rapaz, eis-vos salvo. Ele olhou o garoto, que examinava com o ar, mas indiferente do mundo, mãos na cintura. O Senhor pôs-se a sorrir. Contudo, é verdade. Disse, saudando-me em seguida. Fantasia quis correr atrás dele. Deixa pra lá, disse ela, mudando de ideia. De fato, é muito natural. O rapazola ouviu afastar-se, depois voltou ao seu campo. Dessa vez, Fantasia chorou. Gerardo de Nerval. Tendo um membro da sociedade observado que faltava a conclusão, Gerard acrescentou estas palavras: encontro-me à vossa disposição de todo o coração para dar outro ditado, mas quanto a este, Fantasia me diz para aqui, que pare aqui, né? Talvez esteja errada. Ela é tão caprichosa.
A conclusão havia sido dada antecipadamente pelo Visconde de Laune. Vamos lá, então. Então vejo que aqui ele já mudou aqui a conclusão, né? Então agora nós vamos para a conclusão desse O Estilo é o Homem, e a conclusão é pelo espírito de Erasto. Então vamos ver agora a conclusão aqui através do espírito de Erasto, né, que é um dos principais aí espíritos nas obras do Livro dos Espíritos. Né? Vamos ver o que Erasto coloca. Depois do torneio litoral, olha, interessante que Erasto faz uma conclusão de tudo, né? De todo esse embate aí, esse debate, tudo que houve aí, né? Vai atuar como juiz aí, né? Pra decidir. Interessante, né? Depois de deixar todo mundo, que deixa todo mundo conversar e tal, não, peraí, agora deixa que eu vou explicar para vocês aqui, dar uma conclusão sobre tudo isso, né? Ó, depois do torneio literário e filosófico, né? Ocorrido nas últimas sessões da sociedade, a qual assistimos com vera satisfação. Julgo necessário, do ponto de vista puramente espírita, comunicar-vos algumas reflexões que me foram suscitadas por esse interessante debate, na qual, aliás, não quero intervir de modo nenhum. Só um parênteses aqui, Pereira. Ver que interessante, né? A gente, quando está numa reunião, tá ali, ou tá num grupo mediúnico, né? A quantidade de espíritos que estão presentes ali observando, né? Como a gente já sabe aqui que esse estudo nosso, ele sempre tem espíritos, né? Que participam junto conosco aqui para estudar. E o Espírito Erasto vem falando exatamente isso, né? Ele faz aqui que depois do torneio literário, ao qual assistimos, né? Ele não colocou assistir, né? Ele colocou assistimos. Então ele e provavelmente mais espíritos ali estavam assistindo tudo aquilo que estava ocorrendo, né? E aí isso a gente traz sempre no grupo mediúnico também, né? Que às vezes quando a gente está fazendo ali um diálogo com algum espírito, existem outros espíritos às vezes na mesma situação e aquele diálogo que você faz com aquele espírito comunicante serve para outros espíritos que também estavam ali, que nem deram a comunicação, porque não foi necessário. Ele escutou, né, estava participando ali da reunião mediúnica, não se comunicou, mas escutou o que estava sendo falado, e simplesmente por escutar aquilo, ele já teve uma mudança de pensamento e já serviu para ele, sem a necessidade da comunicação. Então, veja o quão grandioso é uma reunião de 1, 2, 3 pessoas. A gente está num grupo pequeno, ou que nem nós aqui, né? Hoje a gente está em 5 pessoas, né? Estamos em 5 pessoas, né? É pequeno. Não é pequeno, não. Tem muito espírito que está aqui, né? Trabalhando e estudando conosco e essa obra, sim, esse estudo pode ser levado muito mais adiante, porque o que um espírito, de repente, aprende aqui junto conosco, nos ajudando a estudar, ele vai lá no plano espiritual conversar com outra pessoa sobre isso e vai alastrando cada vez mais o conhecimento, né? Então, interessante que ele colocou aqui, depois que ele não interviu e de modo nenhum, não quer, nem quer intervir para frente, mas ele permitiu, né? É como se diz assim, os espíritos estavam sob controle ali. Bom, vamos permitir esse debate para tirar que ele vai servir, no fim, vai ter alguma coisa útil, né? De tudo isso, né, que você colocou, né? Então, quer dizer, não houve uma interferência, ele poderia interferir já no começo, já, né? Logo no primeiro debate, ele já dizia, olha, não é assim como algumas vezes ocorreu isso, nós sabemos disso, né? Algumas comunicações, Kardec recorria lá, evocava Erasto e ele dava a conclusão dele. Dessa vez ele foi deixando, né? Eu acho que até por isso que o Kardec permitiu, né? Pô, se o Erasto não deixou tudo, vamos deixar aí até onde que vai isso, né? Porque poderia ter intervido já no início, né? Falou, pô, que história é essa? Ficar discutindo coisas aí que não tem sentido nenhum, né? E ele falou que tinha um fim útil nisso tudo, essa história aí, né? E aí ele coloca, ó. Antes demais, porém, deixai que vos diga que a vossa reunião foi animada. Essa animação nada significou em relação a que reinava entre os grupos numerosos de espíritos eminentes
que essas sessões quase acadêmicas tinham atraído. Olha o que você É, falou aí agora há pouco. bem a confirmação, porque imagina, né? Ah, o pessoal tá naquela discussão. A gente sabe que os espíritos eles se comunicam por pensamento, né? E a questão da vibração é o que atrai os espíritos. Então, começou aquele debate na reunião mediúnica. Ó, tá Lamennais, tá Buffon, tá Bernardin de Saint-Pierre, tá Gerard Nerval, tá uma galera ali, um monte de espíritos foram se aproximando e vamos ver o debate. É como se fosse um júri mesmo de julgamento, né? Que é aberto para as pessoas ali irem assistir. Então, foi o que o Erasmo falou, olha, então esse debate ele foi animado e atraiu vários espíritos iminentes para essa sessão. E achei legal, né? Que ele falou assim, ó, eminentes, que essas sessões quase acadêmica, ou seja, era praticamente um estudo, era uma aula, né? O É, que estava acontecendo ali era praticamente uma aula. bacana, né? Ah, certamente, se vos tivesses tornado evidente instantaneamente, terias ficado surpreso e confuso perante esse areópago superior. Deixa eu ver o que é um areópago para gente. É o nome dado a uma coluna em Atena, Grécia, onde o tribunal mais antigo da cidade se reunia para julgar casos importantes, incluindo homicídios e questões religiosas. Olha aí, ó. Era um supremo tribunal aí do Né? espiritual. Mas não é minha intenção desvendar-vos hoje o que se passou entre nós. Olha só. Não vai contar os As detalhes, nuances ali do mundo espiritual, né? as nuances dos espíritos que estavam assistindo o debate. Meu objetivo é unicamente fazer que entendais algumas palavras sobre o proveito que deveis tirar dessa discussão, no que respeita à vossa instrução espírita. Conheceis Lamennais há muito tempo, e certamente apreciaste-o quanto esse filósofo continua apaixonado pela ideia abstrata. Sem dúvida, notastes o quanto ele acompanha com persistência e com talento. Devo dizê-lo, suas teorias filosóficas e religiosas. Logicamente, deveis deduzir que o ser pessoal pensante prossegue, mesmo depois da tumba, seus estudos e trabalhos, e que por meios dessa lucidez, que é o apanágio particular dos espíritos, comparando o seu pensamento espiritual com seu pensamento humano, deve eliminar tudo quanto o obscurecia materialmente. Isso que vem bem para corroborar com aquilo que você comentou, né? Que às vezes a gente, na questão material, por estar reencarnado, nós temos ali algumas travas, né? A gente não consegue acessar, né? Na totalidade, às vezes, aquele conhecimento que a gente já tem, aquela compreensão, né? E aí, quando você está, né, comparando aqui seu pensamento espiritual com o seu pensamento humano, e aí já sem aquele véu que é do materialismo e que encobriu tal pensamento, né, você deve eliminar tudo quanto obscurecia materialmente. Então, agora estou com um pensamento maior, né? Seja por estar desencarnado, seja por ter estudado mais. Então, agora, aquilo que obscurecia o meu entendimento, eu tinha um entendimento assim, por quê? Porque eu tinha tal conhecimento, mas agora eu tenho um conhecimento mais amplo. Então, vamos tirar a obscuridão material disso, né, para trazer mais para essas questões que o Espiritismo sempre prega, que é a questão aí da moral, né? Porque quando você está no terreno, você tem a necessidade da tua autopreservação, de alimentação, das tuas paixões inerentes à tua experiência terrena. Quando chega no mundo espiritual, isso aí ele modifica completamente. Isso daí eu compreendo muito bem isso. Então, como você age aqui, você está sujeito a toda essa pressão, né? Das questões aí da tua terreno, material, né? Falando assim. E olha, ele coloca. Muito bem. O que é verdadeiro para Lamennais ou é igualmente para os outros. E cada um no vasto país da erraticidade conserva suas
aptidões e sua originalidade. O que ele está querendo dizer ali que no país da erraticidade é o plano espiritual daqueles espíritos que ainda precisam reencarnar, né? Então, a erraticidade quer dizer aqueles espíritos que ainda têm a necessidade de reencarnar. Então, o que o espírito de Erasto vem dizer, né? Que assim como Lamené, e igualmente para os outros, e cada um no vasto país da erraticidade, ou seja, no plano espiritual, aguardando para reencarnar, conservam as suas aptidões e sua originalidade. Ou seja, é aquela questão da individualidade espiritual que a gente sempre comenta. Então, o que você está reencarnado aqui, quando você morrer, você não vai perder aí a sua essência, a sua questão do que você tinha. Você vai ter uma visão maior, né, dessa sua reencarnação. E aí pode, assim como ele falou ali anteriormente, tirar toda a obscuridade material, né? Mas você não vai perder sua aptidão, sua originalidade, né? Você vai poder ter uma compreensão melhor e aí, tanto no plano espiritual quanto na próxima reencarnação, tentar corrigir aquelas inclinações erradas que tinha, mas sempre na continuidade daquele seu individualismo. Sim, você não perderia a individualidade, né? Não tem sentido, né? Então ele coloca lá, Buffon, Gerard de Nerval, o Visconde de Lanné, Bernardin de Saint-Pierre, conservam, como Lamennais, os gostos e a forma literária que observais nele quanto vivo. Creio útil chamar a vossa atenção sobre essa condição de ser do nosso mundo, de além-túmulo, para que não venhas a crer que abandonamos instantaneamente nossas inclinações, costumes e paixões quando despimos as vestes humanas. Na terra, os espíritos são como prisioneiros que a morte deve libertar. No entanto, assim como aquele que está sobre grades tem as mesmas propensões, conserva a mesma individualidade quando em liberdade. Os espíritos conservam suas tendências, originalidades e aptidões ao chegarem entre nós. Contudo, à exceção dos que passaram não por uma vida de trabalho e de provas, mas por uma vida de expiação, como os idiotas, os cretinos e os loucos, E suas... só um parênteses aqui antes da gente continuar. Aqui, quando Kardec trazia idiotas, era um termo, né, antigo que ele usava para as pessoas que tinham problemas mentais, né? Não idiotas da pessoa burra, que nem a gente xinga hoje, né? O idiota se tornou um xingamento. Mas idiotia era uma doença antiga, né? Que o pessoal tinha um retardo mental, aí eles chamavam de idiotia. Hoje colocaram um monte de termos aí, né? Vamos lá. Os cretinos e os loucos, suas qualidades inteligentes mantidas em estado latente, não despertam senão a saída da prisão terrestre. Como pensais, isso deve estender-se do mundo espírita inferior ao médio, e não dos espíritos elevados, libertos da influência corporal. Né? Então, quer dizer, todo espírito errante, né, que necessita reencarnar ainda, então vai estar trazendo ainda todas as suas tendências, suas aptidões, né? Quando desencarna, ele continua naquela mesma linha, demora para ele ir desvinculando tudo isso, né? É nisso que ele está querendo colocar, né? E interessante aqui que ele comenta aqui, Pereira, que normalmente, vamos pegar nós aqui que temos as questões físicas de maneira saudável, né? Falamos, pensamos, que pensar a gente sempre pensa, mesmo com as dificuldades ali materiais, fisiológicas, né? Mas falamos, enxergamos, ouvimos, então a gente está na vida de trabalho, né? Que ele trouxe aqui, ó. Então, contudo, à exceção daqueles que têm uma vida normal, da vida de trabalho, mas, contraposto a isso, uma vida de expiação. Então, o que ele vem trazendo aqui? A questão da idiotia, né, ali da doença de retardo mental, né, cretino, que também era um outro tipo de questão mental, de retardo mental, os loucos, né? Então, todas as questões assim mentais que acho que limitam a pessoa
a poder falar, limita a pessoa a poder raciocinar, se expressar, né? Ele vem trazendo como uma vida de expiação, né? Então, a pessoa vai desencarnar e lá no plano espiritual ele vai estar do mesmo jeito? Não, porque aquela amarra, né, que ela tinha na reencarnação, ela era algum tipo de expiação, né? E provavelmente quando ela voltar, né, elas vão despertar, né, quando sair dessa prisão terrestre, né? Porque você veio nessa reencarnação porque alguma coisa era necessário para reter o teu pensamento, reter a tua manifestação de vontade para algum tipo de expiação. Quando você voltar, provavelmente, né, você vai conseguir ser essa prisão terrestre e voltar ao pensamento, a falar, a enxergar como você enxergar. Então vamos lá. Ides tomar as vossas férias, senhores associados. Permite que vos dirija algumas palavras amigas antes de nos separarmos por algum tempo. Acredito que deveria ter um recesso logo em seguida disso aí, né? Por isso que ele está falando isso. Creio que a doutrina consoladora que vos viemos ensinar só conta entre vós com adeptos fervorosos. Eis porque, como é essencial que cada um se submeta à lei do progresso, julgo dever aconselhar-vos a examinar perante vós que proveito haveis tirados principalmente dos nossos trabalhos espíritas, e que o progresso moral disso resultou em vossos meios recíprocos. Por quê? Porque bem o sabeis. Não basta dizer sou espírita e encerrar essa crença no seu íntimo. O que vos é indispensável saber é se vossos atos estão de acordo com as prescrições de vossa nova fé, que nunca seria demais repetir. É amor e caridade. Que Deus seja convosco. Olha que frase no finalzinho ali, profunda, né? Vou até repetir, olha. Porque, bem o sabeis, não basta dizer, sou espírita, e encerrar essa crença no seu íntimo. O que vos é indispensável saber é se vossos atos estão de acordo com as prescrições da nova fé, que nunca seria demais repetir, é amor e caridade. Que Deus esteja convosco. Profundo, né? Olha isso, a reflexão de todo mundo. Muita gente, eu sou espírita. É fácil você dizer isso, né? Que religião que você tem? Sou espírita. Vamos pensar bem sobre isso, né, meus amigos? Que é praticante ou não praticante? Ainda tem isso, né? Eu sou espírita da mesa branca. Não tem muito isso, né? Seguidor de Kardec. Mas teus atos, tuas atitudes estão em conformidade com a crença, né? Com a filosofia, né? E as pessoas, às vezes, nem estudam, né? Vamos dizer, nem estuda mesmo, nem estuda as obras básicas, porque vai em algumas palestras, assiste ali alguns livros de alguns autores aí, né? E já se julga espírita, porque, eu leio fulano, ciclano, mas você estudou a filosofia espírita? A filosofia, né? Profundo esse finalzinho aí, né? E interessante que Erasto traz ali essa frase, né, do reconhece ali o verdadeiro espírito, eu sempre lembro da frase de Kardec, né, que é aquela questão que é pela sua transformação moral, né, pelo esforço que ele faz em domar as suas inclinações, pela sua melhora contínua e tal. Se você é um espírito, ninguém é perfeito, né, a gente sabe, assim como disse o espírito, fora aqueles espíritos que já são espíritos puros e que não precisam da reencarnar, todos nós temos alguma melhoria para fazer. Então, como que você reconhece o espírita? Por ele ser perfeito? Não, porque não tem ser perfeito aqui na Terra, né? Mas você vai reconhecer por aquela pessoa dizer assim, puxa, olha, fiz um negócio errado, eu tenho que corrigir nisso aqui. Não, o que você vai fazer? Não, eu já notei que se eu fizer tal coisa, eu não consigo parar, então eu nem vou, né? É aquela questão de você domar as suas más inclinações, a sua transformação diária, e não aquela de assim, mas você bebe, você fuma e tal. Não, mas eu fumo, mas eu tô parando, eu tô tentando parar, eu tô diminuindo, eu tô não sei o que tem e tal. Então você está tentando domar dia após dia até que você consegue, né, se eliminar de um vício ou de qualquer outra coisa. Então esse é o verdadeiro espírito, aquele que luta diariamente para melhoria, né? É o esforço, né?
pelo esforço que você dedica, né, de mudança, né. E acho que uma lição grande aí também, que a filosofia espírita traz em toda a sua obra, é aquela onde, quando você receber uma comunicação de um espírito, seja ele qual for, né, mas se ele ainda é um espírito errante, que é o que é mais próximo de nós, ele vai trazer aquelas questões que ele colocou ali ainda, de acordo com o que ele tinha aqui no mundo terreno, ainda que ele traz ali. Então, não vamos aceitar com uma verdade absoluta, porque um espírito superior de lá do livro não vem comunicar com nós assim. Então, que às vezes vem nos grupos mediúnicos acontece isso, né? E eu sempre falo para isso, o pessoal do grupo, né? Os espíritos que vêm lá são igual a nós, um pouco mais elevados, que estão no mundo espiritual, mas não são puros, né? Entendeu? Eles estão ali trabalhando junto conosco ali, mas eles também têm as suas tendências, os seus erros. Então não vamos acreditar fielmente naquilo, assim, né? Se for bom, sim, se não for, mas vamos levar tudo nesse crivo também, que é um ponto de vista dele, também sujeito ainda aos equívocos e enganos, né, que ele traz, né? Bem bacana, bem profundo, né? E às vezes esse espírito ele consegue trazer numa linguagem até mais compreensível para nós, porque ele está mais próximo a nós, né? A gente viu isso em estudos passados ali, mas por que deixa um espírito desse se comunicar, sendo que ele só vem trazer... Não, mas se eu não deixasse esse espírito mais... Bom, a gente costuma utilizar o termo trevoso, né? Esse espírito mais trevoso se comunicar, qual outra forma de saber que eles existem e de como é o local onde ele está, senão a partir da visão dele, né? Vem um espírito totalmente puro e tal, vou tentar definir para você como é lá os redutos, lá onde estão os espíritos mais trevosos. Ele é assim, assim, assim. Não, é uma pessoa narrando, né? Por mais que seja com riqueza, detalhes, você vai imaginar como que é. Agora, vem um espírito daquele local, ou um médium de desdobramento, dupla vista, consegue lá enxergar aquele local, é muito mais claro para nós compreender, né? Uma coisa é uma pessoa contar para nós, assim, por exemplo, num país lá, vamos dizer, Japão. Aí uma pessoa chega e está narrando, o Japão é assim, aquilo assim, assim, assim. Peraí, mas é ele que está contando do ponto de vista dele. O outro é você estar lá, né? Alguém, olha, eu estou aqui agora que estou vendo, não tô pegando o que está escrito aqui, né? Eu estou vendo isso, vendo aquilo, em todas as suas nuances, né? Então é bem diferente mesmo, né? Porque como que você vai conhecer o Japão se você não estiver lá dentro, né? Ou conhecer outro país, a África, sei lá, qualquer outro país aí da Europa, né? Outra cidade. Poxa, mas se você está lá, ou se alguém está lá falando, narrando, filmando, mostrando, fala, estou aqui, estou na rua, é outra visão, né? Do que você apenas lê no livro que está escrito. Você lê no livro de história, é assim, 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 mas poxa, você pode imaginar, mas é um pouco diferente de você vivenciar aquilo mesmo lá, né? Bem bacana. Muito bem. E essa, acho que é a premissa do espiritismo, que veio trazer esse véu, né? Mostrar o mundo espiritual, né? Vamos dizer assim, de você ter aquelas intuições só, mas aí você abre-se o véu e você está vendo. Né? Encerramos? Encerramos o tema. Foi longo, né? Praticamente 4 estudos, mas interessante. Deu para tirar bastante pinceladas ali de ensinamentos dessa questão aí que eles discutiram. Tá aí, meus amigos. Encerrando mais um capítulo desse estudo aí da Revista Espírita. Tão rico, né? Para nossas reflexões, as nossas análises, com essa conclusão aí magnífica do Erasto no final, né? Demonstrando aí a grandiosidade dos grupos de estudo, dos grupos mediúnicos, a dimensão que ele traz ali bem claro, que o Lelo, inclusive, colocou no estudo de hoje, por trás disso, né? E até ele coloca, assim, que ele não quis entrar nas nuances ali, tudo ali, mas a grandiosidade disso. Então, nós sabemos aí, por alguns médios videntes e algumas comunicações aí, que por trás de todas aquelas comunicações dentro dos grupos mediúnicos, é enorme a quantidade de espíritos que são ajudados, né? Não só aquele que nós estamos atendendo, né? Quando a gente atende espíritos sofredores, ou quando um diálogo é com espíritos mais revoltados, que o Lelo até colocou, entre aspas, aí, os trevosos aí,
a quantidade de espíritos que estão no mesmo nível que recebem ajuda disso, né? Como hoje, com certeza. Nesse estudo, sabemos que quantidades enormes de amigos que ainda buscam conhecer essa filosofia espírita, depois do mundo espiritual, estão aqui presentes conosco, estudando junto. Outra, tantos nos intuindo, nos ajudando. Por isso, nossos agradecimentos a todos esses amigos que estão conosco, nos orientando, nos intuindo, nos guiando sobre esta filosofia tão rica, principalmente essa obra que é a Revista Espírita. Por isso, nosso agradecimento a Deus por essa oportunidade que estamos tendo. Gosto sempre de repetir, de nessa nossa experiência reencarnatória, podendo nos aproximar ainda mais da filosofia espírita. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus, mestre querido, porque o Evangelho nos abre para conhecermos a lei divina na sua verdadeira essência, seguida pelo advento do Espiritismo, que por sua coordenação vem assim nos retirar o véu do mundo espírita, nos mostrando assim para onde iremos, quem somos e de onde viemos. Obrigado, mestre, por nos deixar todos esses legados tão grandiosos. E assim, nessa grandiosa obra, vamos nos aprofundando cada vez mais nestes conhecimentos, nos libertando das amarras do mundo terreno. Obrigado mais uma vez a Deus, a Jesus e a todos os amigos espirituais encarnados que estão conosco e aqueles que nos ouvirão nas gravações. Obrigado. Que possamos ter assim uma semana, um fim de semana repleto de alegria, de amor. Obrigado, que assim seja.